Olá, amigos e amigas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É para nós sempre motivo de muita alegria podermos nos reunir em torno dos ensinamentos de Jesus interpretados por Emmanuel, que são sempre tão oportunos, tão necessários ainda e sempre serão para todos nós. Hoje nós temos o capítulo 115, que recebeu o título Com Firmeza, em que Emmanuel nos traz uma passagem bíblica que é da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 58, em que o apóstolo diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aqui Emmanuel já deixa bem claro como que ele vai abordar sobre essa passagem. Ele, além desse texto que nós apresentaremos hoje, tem alguns outros também muito importantes. E no nosso estudo de hoje, Emmanuel vai falar sobre o nosso convívio com o nosso trabalho, no bem, com o nosso trabalho para o Senhor na casa espírita, e firmando esse versículo ao título, que fala com firmeza. Mas com firmeza em quê? De que forma que nós podemos nos firmar nesse algo que Emmanuel nos vai apresentar? É sobre isso e vários outros pontos que nós aqui vamos discorrer. Mas para iniciarmos, vamos fazer a leitura do texto de Emmanuel, que após apresentar esse versículo da Bíblia, nos traz a sua interpretação, começando assim: Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sob tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces possivelmente dias assim. Desilusões alcançaram-te, a alma, afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento, como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas apareceram, quais correntes de enxurro grosso, dificultando-te os movimentos. Crises morais repontaram da estrada, à guisa de labaredas, incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só, perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos e pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e segue adiante. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão mais tarde ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala no ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. A face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Essa colocação de Emmanuel é tão atual, como dissemos inicialmente, quando estávamos comentando sobre a importância do estudo da obra Palavras de Vida Eterna, porque todos nós, como Emmanuel bem coloca,
passamos por situações em que houve, e tanto se já passamos quanto se ainda não tivermos ainda experienciado isso, já serve como um ensinamento para que tenhamos cautela, para que saibamos o que fazer diante disso. E diante dessas experiências que nos ocorrem, que realmente, mesmo com as melhores e mais sublimes intenções, isso não serve de escudo para nos afastar de outras pessoas encarnadas e desencarnadas também que não nos entendem qual é o propósito do que nós estamos buscando fazer, do que nós estamos projetando, planejando, uma ideia para o nosso local de trabalho na seara do Senhor, no caso o Centro Espírita. Então, não é possível nos desvencilharmos ainda dessas ocorrências. Elas são momentaneamente naturais e necessárias, porque ao passo que a outra pessoa tem a oportunidade de reconhecer no intento de alguém algo bom e não faz, para essa pessoa que recebe essa crítica, às vezes indevida, essa alfinetada, esse verbo inflamado que machuca, é uma chance de trabalhar ainda mais profundamente a serenidade, a própria fé, o quanto que aquele trabalho verdadeiramente significa para aquela pessoa, para nós, porque se verdadeiramente é o nosso espírito que se empenha, que tem essa iniciativa, esse ímpeto, essa vontade íntima de querer trabalhar na seara do Senhor, ainda que os obstáculos surjam e a fé nos mostra que realmente os obstáculos vão surgir, mas nós estamos firmes. Então, ainda que essas dificuldades possam aparecer, nós temos a certeza de qual é o nosso propósito. Nós temos o desejo íntimo de trabalhar pelo que é bom, e nós sabemos que é bom porque faz bem não somente a nós, mas também a todas as pessoas que nos recebem a irradiação da extensão dos nossos trabalhos, das nossas ações, das nossas boas intenções. Então, quando Emmanuel traz esse título, como dissemos inicialmente, com firmeza, nós podemos nos perguntar: ao que Emmanuel está se referindo? Com firmeza em quê? E nós, através da compreensão que podemos aqui depreender do ensinamento de Emmanuel, podemos dizer: firmeza no trabalho edificante que nos eleva, que nos redime, que nos refaz no campo, na seara do Senhor. Então é essa firmeza que nós necessitamos alimentar cada vez mais e ressignificar tantas outras vezes para que a nossa própria fé também possa receber essa influência positiva. Nós necessitamos lembrar que todos e todas nós, ou todas e todos nós, temos compromissos evolutivos, necessidades, temos créditos, mas também temos débitos. E no mundo atual, talvez os débitos se mostrem ainda de uma forma muito mais explícita, mas se valorizarmos os créditos, nós teremos ainda assim mais força para resolvermos os débitos. E nós sabemos muito bem que o combustível do veículo da nossa evolução é o amor, é a prática do amor e da caridade. Fora disso, nós corremos o risco de repetir outros passos mal sucedidos no pretérito e incorrer em atavismos, seja das nossas paixões, sejam das nossas vidas passadas mesmo, que hipervalorizam a nossa personalidade, que fazem renascer em nós aquela velha dicotomia entre a razão e a emoção. Mas quando o trabalho do Senhor se mostra evidente dentro de cada um de nós, nós nos firmamos
tanto no trabalho e também no nosso próprio adiantamento evolutivo, na nossa própria caminhada. Nem o Cristo, nem os seguidores do Cristo puderam evitar ou mudar os próprios caminhos para que não pudessem se deparar com os detratores da ideia cristã, com os perseguidores da Boa Nova. E cada um desses personagens, cada uma dessas pessoas, desses espíritos que tentaram se opor, que tentaram criar obstáculos para a divulgação da Boa Nova, em verdade foram e são instrumentos de Deus, tanto para a época do cristianismo primitivo, quanto ainda para hoje. E por que são instrumentos? Porque vão incitar e devem incitar em cada um de nós a nossa vontade de nos melhorar e, sobretudo, de reviver, de reavivar o Evangelho em cada um de nós, de buscar extrair de algo que aparentemente só tem crítica para oferecer, qualidades para aprimorar essas qualidades e potencializar para que as visões, às vezes acostumadas, a opinião indevida possam se converter em atividade também para o trabalho no campo do Senhor. Nós precisamos ter firmeza no nosso próprio ideal evolutivo, mas também ser firmes com a responsabilidade que nós temos diante das nossas relações interpessoais. Cada pessoa que nos cruza o caminho, cada pessoa que tem a oportunidade de nos direcionar uma palavra, seja ela devida ou indevida, construtiva ou desconstrutiva, cada uma dessas pessoas, se nós hoje nos assumimos, admitimos ter a consciência espírita, nós também temos a responsabilidade sobre como que aquela vida vai ser tratada diante das nossas mãos, diante dos nossos campos. Se verdadeiramente o Consolador prometido faz sentido para cada um de nós, estaremos firmes não somente nos ideais da nossa própria reencarnação, mas seremos como que pontes, tanto para que o Evangelho alcance os nossos corações, mas também para que dos nossos corações o Evangelho alcance a todas as pessoas que necessitam, a todas as pessoas que se sentem ainda distantes de Jesus, distantes do seu amor, distantes de Deus, que é esse Pai que nos abraça a todos sem impor nenhuma condição, porque nos ama incondicionalmente. Então, a firmeza que é necessária para vivermos com felicidade e passarmos por essas turbulências, digamos assim, no voo da nossa reencarnação, das nossas reencarnações, é na nossa própria fé. Essa fé que é paciente, que trabalha, que perdoa, que serve, que busca compreender, que se desvia das críticas indevidas e que, diante de uma ofensa, não devolve na mesma moeda, que diante de uma situação constrangedora, muitas vezes, busca ali enxergar de uma outra forma, vislumbrar o invisível para tantas outras pessoas que, por vezes, estão acostumadas com o pior, e eis que surge o melhor, a oportunidade de brotar as virtudes, as qualidades, que assim como nós, em algum momento, houve alguém que nos confiou e que nos impulsionou a trabalhar em nós as nossas virtudes, hoje nós somos convocados a fazer isso, firmes no bem, no propósito evolutivo que acontece individualmente, que é individual, mas que acontece coletivamente. Nós evoluímos juntos e o trabalho é redentor e é renovador, porque nos transforma, porque nos modifica. E juntos, uns com os outros, já dirá a frase, o ditado popular, juntos nós estamos mais fortes quando nós unimos as nossas forças pelo propósito, pelo ideal do bem. Muito mais coisas nós podemos fazer. Não podemos esquecer que nós estamos em um período de transição. O mundo de regeneração, já está batendo as portas. Se nos unirmos no propósito do bem, se buscarmos repensar, contar de 1 até 10, até 100 se necessário, antes do revide, seja físico, seja verbal, seja no pensamento,
no sentimento, antes do revide, se pensarmos que nós somos usinas de positividade, de que nós podemos, antes da palavra, do verbo inflamado, plantar a esperança, a fé, a renovação, nós vamos nos unir e trabalhar ainda mais para que esse mundo todo em que todos nós viemos para cá, não por acaso, por um propósito evolutivo global, todos nós iremos evoluir, iremos melhorar, cada um com as suas diferenças, mas se intimamente não tivermos o desejo de criticar, já estaremos fazendo grande diferença. E não seremos nós que poderemos desviar alguém do seu próprio caminho, mas trazer de volta. Porque é isso que o Cristo fez e faz com cada um de nós. Não nos critica, não nos julga, não condena, mas diz: vinde a mim todos vós. Não estabeleceu a necessidade da perfeição, mas disse apenas: tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo de Jesus é esse, em que nós buscamos amar, em que nós buscamos trabalhar, aprender e praticar, entender e servir. E dessa forma nós estaremos firmes no nosso ideal evolutivo, no ideal da nossa fé, propagando e praticando a doutrina espírita. Então, nos faz lembrar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Todas as vezes em que diante dos nossos intentos, das nossas iniciativas, sofrermos a depredação moral, sofrermos as críticas, sofrermos as perseguições indevidas, lembremos que até os perseguidos em nome de Jesus serão amparados e os aflitos são consolados. Ele mesmo que nos disse, e Jesus nunca voltou atrás com alguma coisa que ele tenha dito. Isso há mais de 2000 anos e com toda certeza por todo o sempre. Então é com essa fé que nós todas as vezes devemos buscar trabalhar em prol da nossa própria evolução, de todos os que nos cercam, servindo e trabalhando na seara do Cristo, porque tudo o que fizermos nos campos do Senhor, de forma alguma, é em vão. Um abraço a cada um e a cada uma que nos acompanhou e até o próximo estudo. Que Jesus abençoe o nosso coração.